Fala galera, tudo bem com vocês? Jonathan Marques aqui, mais um podcast do Belas. E hoje a gente vai bater um papo com um cara muito incrível, um cara que eu aprendi a admirar há alguns anos já. E tive a oportunidade de ser amigo desse cara. E hoje nós estamos quase nos aliançando em matrimônio. Tô brincando, obviamente. Mas vamos lá, a gente vai conversar hoje com Vitor Pradella. E aí, meu mano, tudo bem? Não deu 30 segundos pra tu começar a falar besteira. Pronto, tava só esperando aqui. Só o arranque. Pensei que ia ser demorar uns 5 minutos. E aí, galera, como é que vocês estão? Prazerão tá aí. Massa. Uma honra estar com você aqui em Joinville. Hoje vai rolar um workshop aqui. Um workshop sobre carreira musical. Tô aqui para participar, né? Uma série de workshops estão rolando aqui. Um evento muito legal, inclusive, né? Uhum. Alguns grandes amigos aí que são, enfim, baita produtores já passaram aí, né? Como o Giba, a gente até falou dele. Sim. E é um prazerão tá aí. Massa pra caramba. Vai ser demais. Bom, para você que está acompanhando, seja nas plataformas de áudio aí, nas plataformas digitais, nós também estamos no YouTube. Então, se você quiser ver a nossa latinha, fica à vontade. O que eu não recomendo. O que eu não recomendo também, mas assim, eu tenho certeza que vai ser engraçado. Pelo menos você vai dar boas risadas e vai ficar com um conteúdo muito bacana aí para sua vida e para compartilhar com as pessoas. Bom, Vitor Pradella, eu te conheci quando você estava tocando no Nossa Toca, na real. Você fez uma participação lá, mas eu já tinha visto de relance em alguns vídeos com o Rodolfo, né? Sim. Mas pra gente começar, cara, onde que iniciou a música na tua vida, mano? Cara, eu costumo dizer que eu confundo a história da música e a história da minha vida, elas se misturam. Eu não sei onde começa uma coisa e a outra. Não tem um início. Pra mim, não sei. Eu cresci numa casa de pai músico, muitos músicos na família. E o meu pai era aqueles cara doente, assim, né? Não era um cara profissional, apesar de, na minha visão, poderia ter sido se quisesse, mas resolveu não seguir carreira, mas doente por música, apaixonado, né? Então, as minhas primeiras memórias de infância são, inclusive, as memórias que eu tenho tentado construir com a minha filha, né, cara? De acordar de manhã, o ritualzinho de botar um disco de vinil. Com meu pai, a gente copiava o vinil pro cassete, entrava na F1000 do meu pai, botava pra ir dar rolê, pra ir no meio do mato, sabe? Então, sempre tinha música. Era no carro, era em casa, meu pai tava sempre tocando. Meu pai teve banda, então era isso, né? E aí, cara, a vida foi rolando. Eu tinha essa referencial de música do meu pai dentro de casa e, ao mesmo tempo, minha mãe ia pra igreja. Então, eu sempre ia... Eu tinha que ir um domingo sim, um domingo não. Pronto. Eu tinha que ir pra... Mas o teu pai também ia ou não? Não, meu pai não ia. Então, um domingo eu podia ir pro futebol com meu pai, um domingo eu tinha que ir pra igreja com a minha mãe. Pronto. E na igreja também, né? As reuniões das igrejas evangélicas, na sua grande maioria no Brasil, são recheadas de música, né? Não tem... Aliás, um parênteses aqui. Como tem músico incrível que saiu do meio cristão, com certeza, de dentro das igrejas, com certeza, né, cara? Na minha opinião, os melhores, né? Inclusive, pessoas que não têm relação nenhuma com a fé, ou nem na música e nem fora da música, reconhecem isso, né? Tem um monte de artista grande aí que fala, cara, vou escolher músico só de músico de igreja, né? E é isso, né, cara? Você pega esses tempos. Eu tava trocando ideia com o Dedê Silva, que é batera da Anitta. Hoje acho que toca com a Ludmilla, né? Pô, toca pra caramba. Toca no Caldeirão agora também. Cara, criado na igreja, tá ligado? Nossa, o bicho é um animal tocando, né? Monstro, né? Enfim, aí eu poderia listar aqui... Enfim, tem a Rayane Martins. Sim, a batera. Agora com a Luísa Sonza também. Também, exatamente. Então, cara, a gente podia listar uma galera aqui. E realmente, a igreja é um negócio legal de aprender a tocar, porque ela te proporciona um ambiente nada confortável, sabe? Tá, peraí, vamos lá. Não, musicalmente assim? falando, sim. nada confortável, porque eu digo assim, quando você aprende a tocar, você tá numa escola, você vai aprendendo, de repente, uma vez a cada 6 meses ou um ano, no fechamento do semestre do ano, você tem uma apresentação. Sim. Então você se preparou meses para aquilo, você tá, ainda que você... Quando não tem intimidade com o público ou com o palco, você tá nervoso, mas você tá preparado, você se preparou para aquilo. Sim. Na igreja, não. Você aprendeu um repertório numa semana, beleza, você tocou ali no final de semana, foi massa. Semana que vem já tem 2, 3 músicas novas. Com pessoas diferentes. E você já não tá tocando com as mesmas pessoas. E aí você também não aprende e não desenvolve num estilo.
Sim. Não, igreja evangélica é forró, metal. Sim. O cara vai de 100 a 200 em 4, 5 músicas. Cara, a abertura do culto lá na igreja, né? Um hino de 350 anos atrás, de meio milhão de anos atrás. Né? E aí sempre tem um irmão que mete um forró. Sim, mete aquele contrinho, o outro não consegue acompanhar. E daqui a pouco tem um guitarrista metaleiro que já, poxa, tem a terceira música, já vira quase um metal. Sim. Né? Cara, é muito disso. E aí tem a... Nossa, mano, enfim, uma escola. Dava pra dar risada, né? Não. É uma escola muito doida, né? É a verdadeira escola do rock, né? Que vai pegando um de cada lugar. Então, é por isso que eu digo que é um ambiente pouco confortável. Sim. Porque ele te tira do teu conforto constantemente. Toda semana tem que estar aprendendo uma coisa nova, música nova, aprendendo a se relacionar com pessoas diferentes no ambiente musical, que é uma coisa super importante, né? Depois de anos eu trabalhando com música, cara, é super importante você chegar numa gig nova, né? Que você tá conhecendo gente nova, por melhor que os músicos sejam, você tem que saber se relacionar, não é só tocar. Sim. Então, eu tenho um documentário incrível na Netflix que foi produzido pelo Jason Hook, que é um guitarrista da Five Finger Death Punch, que é um cara que foi sideman de várias artistas e bandas grandes por muitos anos. Ele tocou desde o Alice Cooper até a Hilary Duff. Quando saiu daquelas coisas da Disney, que ela era criança, o cara tocou na banda dela, sabe? Então ele produziu esse documentário para mostrar esse backstage assim. dos músicos contratados, como é que é a vida dos caras. E aí no meio do documentário, que é muito legal por si só, tem depoimentos de grandes artistas, o próprio Alice Cooper, enfim, grandes caras falando o que eles escolhem, como eles escolhem os músicos contratados. E aí tem um deles que fala um negócio muito legal. Ele falou, cara, tocar bem é o de menos. Ele falou, aqui em Los Angeles você balança um coqueiro, cai 200 guitarrista bom. Só que, cara, você passa 10% do tempo tocando quando você está viajando com as pessoas. Você passa 70%, 80%, 90% do tempo no restaurante comendo, no quarto do hotel, dentro de um ônibus viajando, dentro de um avião. Então, se relacionar bem, ser um cara gente boa, ser uma pessoa agradável, que não cria clima quando atrasa um voo, perde um voo, as coisas não correm bem, que sempre tem imprevistos, é uma coisa muito importante, que os caras consideram muito isso na hora de escolher um cara. Que louco, cara. E, obviamente, o cara tem que tocar bem, né? Sim, e assim... E aí tem esse outro lado do músico, além do cara ser... Pode ser bom virtuosamente e tudo mais... Mas esse lado humano do cara é muito importante. É super importante. Né? Pra ti, cara, como foi formado esse lado humano? A gente já falou que com música desde sempre. Mas esse teu lado, o Vitor, tá ligado? Ah, cara, eu não posso deixar de acreditar. Isso é minha família, né? Eu cresci numa família longe de ser uma família ideal, né? Cresci como uma família comum, como qualquer outra pessoa. Meus pais se separaram quando eu era criança, né? Não tem uma história que se repetiu milhões de vezes aí, a minha história não é muito diferente. Mas, cara, os meus pais, ainda que se desentenderam e chegaram a se separar, sempre me trataram com muito respeito e se respeitaram muito, apesar das diferenças que fizeram com que se separassem, sempre se respeitaram muito. Então, lá em casa a gente sempre teve muito respeito, se tratou com muito amor, com muito carinho, né? E tentei carregar isso pra minha vida, né? Respeitar as pessoas apesar das nossas diferenças, daquilo que a gente pensa diferente, é super importante. Então, cara, foi isso, né? O convívio com a igreja também, né? Assim como a música, a fé também é parte muito importante na construção de quem eu sou. Não consigo tirar isso da minha vida. Sim. E a base da minha fé é colocar o outro na minha frente, né? Sempre colocar o próximo na minha frente. Então, juntando essas coisas, a gente vai crescendo, vai convivendo, né? Vai errando também, se permitindo errar. E mais importante que errar é reconhecer e tentar fazer diferente numa próxima. E é isso, cara. Acho que é tu isso. Traz muito... você acha que o artista... Não vou colocar você especificamente, mas pode responder se quiser. Tu traz muito dessa tua vivência para as tuas composições... Ou você acha que é importante isso? Ou é um negócio, como muitos colocam, né? Eu não sei como é a tua visão, de que hoje os compositores vão mais no atacado. Ah, você quer o quê? Você quer isso? Então vou escrever isso. Você quer o quê? Você quer isso? Ou o negócio é diferente quando você vive aquilo e externa aquilo? Como é que você vê isso? Cara, é difícil dizer que existe uma regra para isso, né? Porque a minha experiência não é a experiência de todo mundo. Eu não posso generalizar a minha experiência. Porque eu realmente conheço compositores de profissão. A profissão dos caras é compor. E os caras compõem por demanda. Não é o tipo de coisa que o cara todo dia... hoje o que vai me inspirar para eu compor? Não, o cara ele precisa compor para poder
vender suas composições e fazer disso seu ganha-pão. Então, eventualmente, ele é procurado. Cara, eu preciso de uma música que fale sobre o raio de sol nascendo na janela. O cara vai pegar o raio de sol nascendo na janela e talvez isso seja, o cara transforme isso em verdade, porque o cara vai acordar e vai sair um dia que ele vai ver o sol batendo na janela da casa dele bem loucos, assim, que e vai se inspirar, aquilo, né? Ou simplesmente o cara vai tentar transmitir o sentimento, porque com certeza se não for naquele dia, se aquele dia for um dia nublado, ele já se deparou em acordar com um dia com um raio de sol na janela. E o cara vai escrever para aquilo. E cara, eu não vejo problema nenhum nisso. Acho que isso é super, super tranquilo, assim, né? Então, eu conheço caras que não tocam e não vivem da música sertaneja, mas compõem pro sertanejo. Porque são os caras que... Não sendo do meio sertanejo. Não são do meio sertanejo, mas são caras que escrevem boas músicas sobre amor ou sobre decepções amorosas, ou enfim, qualquer que seja as temáticas que mais mandam ali. E o cara é bom de caneta. E o cara resolveu escrever para esse gênero, para esse setor, porque é o setor que mais tem demanda e mais os caras estão pagando por isso. Sim. Porque os caras do sertanejo é um gênero que roda muito mais dinheiro, os caras têm mais para investir. Então, cara, já tem amigos meus que já venderam música por 5 pau, 10 pau. Sim. Tá ligado? Uma música porque os caras acreditam que aquele é o próximo hit da carreira deles. Então, e o cara tá escrevendo. Tem capital pra isso, né? É um gênero que tem. E o cara tá escrevendo sem ser um cara do sertanejo. Agora, no meu caso, a minha experiência é um pouco diferente. As minhas músicas, na sua totalidade, não vou nem dizer na maioria, totalidade, são autobiográficas. Eu sempre escrevo a respeito de uma coisa que eu tô vivendo, ou que eu vivi, ou que eu gostaria de viver. Entendi. Sempre tem alguma coisa muito pessoal ali. Então, são músicas movidas por experiências particulares ou experiências de pessoas próximas de mim. Por exemplo, eu tenho uma música, uma das músicas do disco da Casa da Colina, que se chama O Carpinteiro, que nasceu numa brincadeira minha com meu pai, falando sobre o pôr do sol. A gente falando sobre uma beleza do pôr do sol, e meu pai falou uma frase, falei, cara, peguei isso aqui, entendeu? Mas é uma experiência minha com meu pai. Sim. Outras são bem pessoais, né? Por exemplo, meu último EP tem uma música que se chama Coisa Boa é Voltar Pra Casa, que é uma música que eu escrevi na época, eu escrevi essa música em 2016, lancei em 2021. Porque ela ficou engavetada e, enfim, por uma série de questões que eu resolvi não gravar até esse momento. Gravei em 2020 para lançar em 2021. Mas é uma música que eu escrevi numa época que eu tava viajando muito, cara. Fazia 15, 16, às vezes 20, mais de 20 shows por mês. Então, ficava o mês inteiro na estrada, cara. E eu sempre dizia que, pra mim, a melhor parte de viajar, amava viajar pra tocar, conhecer gente nova, lugares novos, mas a melhor parte da viagem era voltar pra casa. Voltar pra casa. Tava com saudade da família, então era sempre melhor voltar pra casa do que sair de casa. Então, eu escrevi uma música, Coisa Boa é Voltar Pra Casa, que é extremamente pessoal. Sim. Então é isso, cara. As minhas músicas são autobiográficas. Eu tenho muita dificuldade, inclusive já tentei, né? Porque às vezes eu tenho um ritmo lento de composição, porque eu dependo às vezes de experiências pessoais para me inspirar, e eu falo, não, cara, eu preciso escrever uma coisa nova aqui. E fica forçado. Eu sinto que fica forçado. Já escrevi e nunca lancei, nunca gravei, porque não sentia que tinha verdade ali, né? Que louco, cara. Mas também você não condena, como você falou. Nem a pau. Eu trabalho com um monte de gente que trabalha compondo ou gravando para outras pessoas, assim, que não é exatamente aquilo que a pessoa gostaria se fosse um trabalho autoral de fazer, mas faz, porque é honesto ali, tá ganhando seu dinheiro trabalhando. Trazendo uma experiência que inclusive eu passei, né? Por exemplo, tava com o Comando 47, a gente pensou, um produtor que seja do nosso gênero, um cara no rock, um cara que tem uma pegada boa e tal. E aí surgiu o teu nome, a gente foi lá, inclusive gravamos contigo, com a tua produção. Onde que tu encontrou o rock, cara? Qual foi esse casamento, assim, que você se apaixonou? Você falou, mano, esse é o estilo que eu quero levar, quero compor, quero fazer. O rock é brabo, né, cara? É difícil, porque como eu tava falando... o velho e bom rock, né? Como eu tava falando, eu cresci com muita música em casa com meu pai, e a música do meu pai era o rock, né? A música que o meu pai, 90% do que meu pai ouvia era rock and roll, né? Eu parafraseando aí o grande Zé Bruno, ele disse que a MPB que ele também cresceu ouvindo, assim como eu, era a música popular britânica, e não a música popular brasileira. Porque, cara, lá em casa era só as bandas inglesas, era The Who, era Zeppelin, era Stones, e
E aí depois, né, eu comecei... O meu pai ficou muito nas bandas inglesas, Beatles e tal. Eu acabei, depois que crescendo, comecei a pescar coisas mais novas e fui vindo para as bandas mais né, norte-americanas, ali dos Estados Unidos e tal. Eu cresci nos anos 90, então eu tive muita influência do grunge também, quando era criança. Sim. Mas as bandas da minha formação musical como rock eram as bandas do meu pai. Quando eu tava começando a montar bandinha ali, 12 anos no colégio com meus amigos, a galera tava descobrindo sons. Eram discos que eu já tinha furado com meu pai, sabe? Então, o rock entrou na minha vida desse jeito. Foi pelo meu pai, assim, né? As minhas bandas preferidas são as bandas que meu pai me apresentou. Que loucura. E aí, foi uma... Não teve muita escapatória. Cara, e ativamente, né? Fazendo música, eu comecei tocando violão. Meu pai me deu um violão quando ele se separou da minha mãe, eu tinha 7 para 8 anos. No começo eu não quis muito saber daquilo, eu queria tocar batera. Mas morava num apartamento com a minha mãe, né? E aí, minha mãe deu um balão. Tá, esse é o corte, tá? Pra dela, piá de apartamento. Nós já temos a thumb aí. Mais ou menos de apartamento, que vivia no meio do mato, no sítio com meu avô. Mas a minha mãe morava num apartamento. Quando minha mãe se separou do meu pai, a gente teve a nossa casa assaltada um pouco antes disso, eles ficaram meio assustados, assim, e aí mudaram para um apartamento. Então meu pai se separou, minha mãe achou que seria melhor ficar ali pela segurança, né? Sim. Meu pai saiu de casa. E aí, a minha mãe deu um balão para eu não aprender a tocar batera, porque não tinha condições de botar uma batera dentro do apartamento. Na época não tinha batera eletrônica, né? Ou se tivesse, era uma coisa muito fora do nosso alcance ali. Pelo menos eu não me recordo. Também era criança, né? Lembro que as primeiras era tipo... né? Padzinhos, assim. né? Então, não tinha. E aí, cara... Minha mãe me conta, é uma história que eu nem me lembro, nem de pedir o violão pro meu pai, que meu pai disse que eu pedi o violão quando ele saiu de casa, que eu não me lembro, e nem quando eu pedi para aprender a tocar. O que eu me lembro são minhas primeiras memórias nas aulas de violão, já aprendendo a tocar. Só que eu já tava tocando há uns 2, 3 anos violão, tava tocando legal, assim, tava aprendendo coisas, né, do repertório brasileiro. Eu cheguei a gostar muito disso, né, o cara que me fez eu me apaixonar pela música brasileira, que é riquíssima, foi o Djavan, aprendendo a tocar as músicas dele, harmonicamente, sabe? Era muito legal. Daqui a pouco, Caetano e Gil, assim, tive uma fase que eu via pra caramba, e daqui a pouco fui conhecendo todo mundo, né? Baden Powell, e que eu sou apaixonado até hoje, Cartola e sambas e coisas mais raiz. Enfim, depois eu tava nessa de aprender o violão direito. Meu professor me botava muita pilha, gostava... Pô, esse moleque toca bem, e começou a botar pilha. Tá. Até um dia que eu vi um doido que morava lá na cidade... tocar na minha frente o solo, parece clichê, né? Mas era o solo de Stairway to Heaven, do Led 4. E, cara, é um clichê porque é Stairway to Heaven, que é uma música que todo mundo já aprendeu a tocar quando tava aprendendo a tocar. E é um clichê porque é Led Zeppelin, meu. Por que você quis aprender a tocar guitarra se falar que é Led Zeppelin? Eu sei que é um clichê. Pronto. Mas é um clichê porque funciona, né? Tá, não, foi. E comigo não foi diferente. Era uma música que eu já tinha ouvido 1 milhão de vezes... né? Eu tenho ainda hoje o vinil que era do meu pai, do Led 4. Eu tinha em vinil, tinha em CD. Na época eu não tinha MP3 ainda. De repente eu vi um cara tocar na minha frente. Quando eu vi a materialização daquilo, do negócio, eu falei, é isso aqui. Não é o violão. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Eu me lembro, cara, eu lembro da sensação viva, que assim. louco, né? Eu tinha 11 anos, cara. E aí eu falei, não. Cheguei em casa e falei, não. É guitarra. E aí foi, né, cara? Daí minha mãe, coitada, que não queria bateria, arrumou um moleque com uma... Já começou uma a repensar. guitarra... Berrante, ligado numa caixa Fran, Pronto. que pegava rádio, assim. Rádio AM, você virava assim, tentava tirar. Dia, né? Metade do dia ela escuta a rádio e a outra metade o cara tira um som. Numa caixa multiuso e foi ali, cara. Que loucura. Beleza, passamos pelo teu início... Falamos da tua introdução, inclusive, agora na guitarra. E acredito que você que está assistindo ou ouvindo quer saber como é que foi o encontro também. O encontro do Vitinho com o Rodolfo, cara. Como é que foi esse trem, mano? Foi um negócio muito legal, cara. Eu me mudei... eu sou nascido no interior do Paraná. E aí, quando eu tinha 16, 17 anos, mais ou menos, me mudei para Santa Catarina. Me mudei para Balneário Camboriú. E quando eu me mudei para Balneário, eu morava 2 prédios do Rodolfo. O Rodolfo tinha mudado, acho que ele mudou 1 ano ou 2 antes de mim para Balneário. A gente morava 2 prédios de distância. Eu sabia disso porque todo fim de tarde eu ficava num banquinho na frente do prédio com meus amigos tocando violão. E ele saía para passear com o cachorro dele.
E aí a gente via ele, só que, cara, eu cresci ouvindo Raimundos também, né? Como eu falei, eu cresci nos anos 90, então eu tinha influências do grunge, né? Pô, Soundgarden, eu fui apaixonado. Enfim, Alice in Chains, Nirvana, coisa arada. Mas ao mesmo tempo, música brasileira, Raimundos era a banda do momento. Quando eu tinha meus 13, 14 anos ali, eu fui no show deles, nem podia porque tinha censura, eu fiquei chocado. E aí, de repente, o Rodolfo saiu do Raimundos, passou pelo processo de conversão, então eu me identificava com a conversão, com o lance da fé e montou o Rodox, que pra mim foi e ainda é uma das maiores bandas de hardcore, né, um dos melhores discos de hardcore que a gente tem no Brasil. Eu ouvia os discos, amava os discos do Rodox. De repente esse cara tá passando com o cachorro na minha frente. Só que o Rodolfo é um cara muito fechado. Quem já teve a oportunidade de conhecer, ele sabe que ele é um cara na dele. Muita gente, inclusive, mal interpreta isso como antipatia. E não é. Ele é um cara simplesmente reservado. E ele não é aquele cara simpático que te dá abertura assim pra você cumprimentar. Então eu nunca falei com ele. Ele passeava com o cachorro todo dia, a gente nem se cumprimentava, mas ficava... Porque eu tinha aquela coisa de ídolo com um fã, né? E aí, cara, eu acho que nesse mesmo ano, um ano depois ali... o Rodolfo fazia parte da Igreja Bola de Neve e eles começaram a fazer umas reuniões. Só que as reuniões, primeiro, eram no salão de festa da casa dele. E aí um dia alguém me convidou para ir nessas reuniões. E aí sempre no final das reuniões tinha os instrumentos, a galera fazia uma jam ali, ficava rolando. Eu me engraçava, pegava sempre os instrumentos, que eu não me aguento muito. E ele me via tocar. Aí, cara, eu lembro que a gente se encontrava, a gente surfava bem. Ali já começava a trocar umas ideias. Já começava a trocar umas ideias, a gente surfava sempre perto, assim, porque a gente morava perto, então a gente se encontrava sempre na praia. E aí, papo vai, papo vem. Um dia ele chegou pra mim e falou, cara, tô lançando um disco solo, meu primeiro trabalho solo pós-Rodox, com essa nova pegada, né, com as letras mais a respeito da minha fé de forma mais explícita. E eu produzi esse disco, tá gravado, eu produzi ele em São Paulo. E tem uma música que tem uma participação de um solo de uma mulher que fez lá, e eu não consigo tirar. Aí ele chegou assim, ó, tá aqui a master do meu disco pra você tirar pra mim. Ô, louco, foi assim, mano. Tipo, não tira pra mim? Pô, você recebeu uma master, tá ligado? Em CD na época, né? Escritinha assim, master e tal, com a data. Caramba. Voei pra casa, né? Ele falou, tem um ensaio hoje à noite. Isso era tipo, depois do almoço. Eu fui pra casa... tirei a música rapidão. À noite eu tava lá no ensaio ensinando pra ele. Ô, louco, velho. Foi assim, mano. Eu ensinei. Velho, como assim você tá ensinando? Mas o fato é que o Rodolfo é um cara que... Ele nunca foi um cara muito da guitarra solo, assim. Ele nunca foi um cara dessa da virtuose. O lance dele sempre foi mais atitude e riffs, né? O cara é pegada. É uma máquina de riff, né, cara? Pegar coisa do Raimundos ali, se eu não me engano, a maioria dele, né? Não vou dizer com certeza. Mas o cara é uma máquina de riff, né? Os anos que eu trabalhei com ele, meu Deus, é um atrás do outro, assim. Só que solo não era muito a parada do cara. Então tava ali, eu nessa situação, ali com 18 anos, ensinando isso pro cara que era uma lenda, né? Cara, que momento. E aí, cara, isso foi um momento, assim mesmo. Depois desse episódio, eu me lembro que era final do ano, porque meses depois eu... Ali tu só passou o solo. Só passei, não chegou. Ele já estava montando o que seria a banda de apoio dele, que já era o Chechel na batera, né? Que depois, enfim, eu entrei na banda, a gente tocou juntos muitos anos, batera do Muro de Pedra, um grande irmão meu. E o Gui, que era um baixista, que era cunhado dele, irmão da esposa do Rodolfo. Power Triozão. Power Trio. Eles estavam em Power Trio e em princípio era para se manter assim. Eu ensinei para ele, curti o ensaio ali naquele dia e fui embora. Um mês depois, eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil. Eu fiquei um ano e pouco fora. Onde que você foi morar? Fui para os Estados Unidos. Estados Unidos. Fiquei um ano lá. Quando eu voltei, eu tava com um monte de equipamento. Home studio, eu trouxe um monte de coisa. Eu já tinha, mas eu trouxe mais coisas. Montei meu home studio de volta em Balneário Camboriú. Rodolfo ficou sabendo que eu tava de volta. E a gente voltou a se falar porque ele queria comprar um pedal meu. Que era um pedal antigo que já tinha sido descontinuado há 10, 15 anos. E ele falou, cara, eu sempre quis ter um desse e nunca achei pra comprar. Porque realmente era difícil achar. Era difícil e era caro. E aí eu falei, pô, se esse cara não achou é porque, meu Deus do céu, né? Vasculhou, né, mano? E era um cara que tinha acesso, tinha contato, né, e tal. E aí, fato é que chegamos nesse momento. E eu tinha trazido, ele valia uma boa grana, mas eu não ia usar, eu tava sem banda. E eu falei, cara, vou vender pra ele, sabe? Eu falei, cara, eu te vendo aí. E aí, foi uma coisa que até anos depois, a gente conversando sobre isso, ele falou que chamou a atenção, que eu vendi no preço que valia. E não quis enfiar a faca nele. Porque ele falou, cara, a minha vida inteira, né, banda e grana, todo mundo sempre queria arrancar alguma coisa, me enfiar a faca. Ele falou, pô, você me vendeu. E aí, nisso, a gente começou um contato. E aí, no contato do pedal, ele falou, pô, Vitor, fiquei sabendo que você tá com um home studio
eu tô me preparando para gravar meu próximo disco, que também vou fazer em São Paulo, como fiz o primeiro. Mas o primeiro eu fiz muito correndo, não tive tempo de... O primeiro tu lembra qual que é? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. O segundo é o Enquanto é Dia. E aí ele falou, pô, eu queria ter mais tempo daquela experimentação dentro do estúdio, porque eu vou correndo para São Paulo e no primeiro eu não tive, e hoje eu ouço e falo, pô, teria feito coisas diferentes se tivesse tido mais tempo. E aí ele falou, pô, tu não me dá uma mão pra fazer as pré do meu próximo disco? Daqui a pouco tava eu... Dá aquela pausa, o cara, pô, tava no show do cara, agora o cara tá no meu home studio pra gente 7, 8 anos atrás, e aí às vezes ele ia lá em casa, às vezes eu juntava as coisas e enfiava no carro, ia lá pra casa dele, deixava uns dias lá, a gente ficava pirando. E, cara, é muito engraçado. Até hoje eu ouço, eu tenho essas prés. Um dia eu e o Gabriel lá no estúdio, a gente se pegou ouvindo isso. Eu tenho músicas, eu acho até mais legais na pré-produção que a gente fez do que as versões do disco, assim. Olha que louco, cara. E a gente ficava lá experimentando. E aí, quando acabou a produção do disco, o Rodolfo falou assim, cara, a gente acabou de gravar, na verdade, eu não gravei o disco, né? Daí ele foi a São Paulo, gravou ele com alguns músicos lá, e aí... Mas o disco não estava lançado ainda. Ele falou, pô, Vitor, quero te convidar para tocar comigo. Aí pensei o disco todo para 2 guitarras. E acho que, pô, seria massa. Porque no meio do processo, tava ali gravando e tocando também, né? O cara me via tocando e sabia que eu daria conta. Apesar de eu julgar que não daria. Mas o Rodolfo, enfim, é um cara também muito responsável por lapidar o meu jeito de tocar, porque andar com o cara é uma escola, né? Sim. Coisas que você tá acostumado a fazer de um jeito, o cara, não, velho, olha por isso aqui. Só que a bagagem de olha por isso aqui é uma bagagem de uma banda que fez sucesso nacional, que passou por tudo que é palco, por tudo que é canto. O jeito de trabalhar o equipamento, de encarar as suas coisas, sabe? Coisas que eu demoraria talvez 10 anos para aprender sozinho, o cara te dá de bandeja. Sim. Então, uma escola, uma pessoa, meu Deus do céu, eu tenho uma gratidão absurda. Não estaria onde eu tô hoje nem a pau se não fosse pela oportunidade que ele me deu naquela época. Rodolfo é um cara incrível, né? Tenho uma admiração, assim, um dos caras, para não dizer o mais, é um dos caras mais verdadeiros que eu já conheci na minha vida. Ainda que eu não concorde com tudo que ele fala, o que ele, do jeito que ele fala, que ele vive, na minha opinião, é o cara, um dos caras mais true, assim mesmo, velho. De verdade mesmo. O cara é... E aí você tocou quanto tempo com ele? 9 anos. Entrei no meio do ano de 2007, fui até 2016. Né? Gravamos um disco ao vivo, ainda no final de 2007, estava 1 mês, 2 tocando com ele. Vamos gravar um no Citibank Hall, onde passaram todas as bandas que eu fui fã a vida inteira, né? Então gravamos esse ao vivo no Citibank, que era o antigo Credit Card Hall, né? Então, e depois fizemos... Isso aí Isso em São Paulo. Em São Paulo. E aí depois fizemos 2 discos de estúdio nesse meio tempo. Em 2012 nós lançamos o RABT, que era o Rompendo a Barreira do Templo, que foi produzido pelo Ricardo Vidal, do Rapa, né? Tinha recém ganho o disco de ouro com o 7 vezes e o DVD da Rocinha do Rapa. Então produzimos com ele, que foi um disco bem legal, bem experimental. E depois gravamos o Joio Trigo, com a mesma formação da banda já, né? Que daí era... esse segundo disco já saiu como Rodolfo Abrantes e o Muro de Pedra, que era a banda que apoiava ele, que era a minha banda autoral. Foi nesse processo aí que nasceu o Muro de Pedra. O Muro, na verdade, já era a banda do Rodolfo há 5 anos, quando a gente gravou esse segundo disco, que é o Joio Trigo. Mas não tinha um nome. Aí o Rodolfo levantou essa questão, falou, cara, nós vamos lançar um disco agora, vocês já estão comigo há um tempo, fazem parte da identidade musical do que a gente faz junto, vocês podiam dar um nome pra essa parada, pra parar com essa fuleiragem de e-banda, né? Sim, e-banda não dava, né? E-banda é duro. E aí a gente, vamos dar um nome. E aí no meio desse processo de dar um nome, a gente começou a compor entre nós e começamos a fazer uma parada que, enfim, né? Histórias correndo aí, a gente chegou no Muro de Pedra. Mas gravamos aí esses 2 discos com o Rodolfo. O segundo foi o Joio Trigo, que foi em 2015, lançado no final de 2015. Foi produzido pelo Gabriel, né? Sim. Que é meu parceiro lá do Silver Tape Studio de Balneário. É incrível. O Gabriel que mixou esse trabalho aí também, nós gravamos lá. Foi bem diferente já do anterior, que foi produzido pelo Vidal. Esse foi uma produção muito mais... Cara, o do Vidal foi super experimental. Esse já foi tipo, cara, o que a gente faz bem na estrada? Batera abaixo, 2 guitarras, 2 vozes. Então é isso aqui que vai ter no disco. Então... que é um descasso também. E aí foi isso. Animal demais. E aí vem obviamente, já estavam tocando, deram o nome Muro de Pedra. Então meio que o Rodolfo foi o padrinho do trem, tipo... Foi meio sem querer, mas foi. Né? Isso, meio que tipo... E aí, vamos botar um nome nisso aí e tal. Foi no meio desse processo de... Cara, precisamos dar um nome. Eu lembro que a gente tava numa tour no Mato Grosso do Sul. Eu lembro onde a gente tava quando rolou esse papo. E aí ele falou isso e a gente ficou pensativo.
E a gente demorou um tempão para conseguir chegar num consenso sobre o nome. E aí a gente falava, cara, a gente é muito diferente. E aí foi daí que a gente chegou no nome do Muro de Pedra. Que a gente pensou, ao invés de dar um nome que tenha todo mundo concorde, a gente precisa achar um nome que celebre, sei lá, essas diferenças. Sim. Porque a gente não chegava num consenso. E a gente acabou encontrando na figura do Muro de Pedra isso, né? Um monte de pedra que não é completamente diferente da outra, mas funcionam quando estão encaixadas para ser uma coisa que não é pedra, né? Ali você não vê mais pedra, né? Sim. Você vê muro, né? Sim. Inclusive, tem toda uma ilustração que a gente achou linda, que é a força, né, cara? O mosaico, a beleza tá realmente na diferença das partes. Sim. Mas na união, né? Porque se não tiver união, vira um monte de pedra, Exatamente. serve pra nada. Parada ruim. Então, foi isso. O muro surgiu assim. E o louco é que, tipo, aí já é um... Né, quando se dá um nome, é meio que a banda cria, né? Sim. Mas ela já existia, mas ela cria, deu um nome. E aí ela já nasce grande, né? Tipo assim, fazendo turnê, já tá num rolê, já a gente já tinha uma estrutura de saber como viajar, de saber como se organizar, com agenda, já tinha equipamento, já tava todo mundo viajadaço, com case, com tudo. Então, cara, o que falta pra gente como banda? Agora a gente precisa começar a defender as nossas próprias composições. Sim. Então, tanto que o Joio Trigo saiu em setembro, em outubro a gente já soltou nosso primeiro lançamento autoral, que foi gravado na mesma semana. Enquanto a gente estava com o Rodolfo no estúdio, a gente gravou a nossa primeira música. Que a gente estava com o estúdio fechado uma semana e pouco, assim, 10 dias. Aí nos intervalos, eu me lembro que teve um dia que o Rodolfo foi embora mais cedo. A gente pegou, tava tudo montado, microfonado, a gente gravou a nossa primeira música. Então a gente soltou meio que junto para justamente falar pra galera, pô, saiu a capa do disco, Rodolfo Abrantes e o Muro de Pedra. Mas o que é o Muro de Pedra? O Muro de Pedra é isso aqui. Né? Boa. Que daí era o trio, só que comigo cantando. Qual foi a primeira música que vocês lançaram? Ele é. Que é a nossa música mais ouvida. Sonzeira demais. Até hoje é a nossa música mais ouvida, lembra? Sempre pintava na rádio, na programação da rádio que você trabalhava. Exatamente, trabalhei na Vertical FM, uma rádio pegava 27 cidades e a galera pedia em massa. Isso foi muito louco. Sim. Isso foi muito louco. E aí é um aprendizado um pouco diferente, né? Nós temos aqui, o nosso tempo já dando aquela corridinha. Mas assim, aí tem aquele aprendizado de que você já pegou todo esse rolê, toda essa bagagem, trouxe, caminhou com o Muro de Pedra. Hoje, nesse momento, vocês deram uma seguradinha? Estamos parados, a banda tá parada. Uma série de questões, assim. A gente chegou numa conclusão de que era melhor parar, até pra gente, cara, a gente é amigo, a gente se gosta um monte, a gente entendeu que... Eu começou o momento dar uma desacelerada quando a minha mulher engravidou, e aí eu já comecei a sinalizar para os caras que eu não queria mais viajar tanto, queria estar mais em casa. A pandemia influenciou nisso? A pandemia influenciou mais ainda, porque, né, se já era difícil se encontrar, já ficou aquele, principalmente no começo, aquele medo de se encontrar, de estar junto, então... Sim. E a gente, pelo menos na minha visão, não posso falar pelos caras, na minha visão, o muro funcionava muito lento e muito mal à distância. Entendi. Porque eu produzi muita gente à distância nessa pandemia que rolava super bem. Bandas, inclusive, né? Que a galera não se encontrava e tinha sintonia. No nosso caso, era uma coisa muito, na minha opinião, muito pessoal. Tinha que estar junto. A gente não conseguia estar junto e... Enfim, aí foi... Aí o negócio vai dando aquela esfriadinha. Foi rolando. Mas assim. vocês pensam em... Tá pausado ou terminou? Cara, é difícil dizer, assim. Eu não vejo voltando, sinceramente. A gente, quando parou sem previsão de volta. Entendi. Tanto que a gente publicou um comentário na internet, tipo, cara, a gente tá... uma pausa definitiva, assim, sabe? Sem volta definida. Entendi. Então deixando a água rolar. Eu sinceramente não penso nisso, sabe? Eu tô num momento da vida com minha filha com 2 anos, eu tô curtindo, eu tô trabalhando de casa, né, no meu estúdio, produzindo à distância, tenho saído muito pouco e tô curtindo esse momento. Eu não tô pensando em montar banda, sabe? E banda é aquela função, né? Cara, tu tá ligado, banda é correria. Se você não dá atenção pra parada, é uma coisa que parece que não vai direito, né? Tu se encontrou na produção, cara? Eu faz muitos anos que eu produzo, né? Sim, mas tipo, o lance é que a pandemia, até um pouco antes da pandemia, quando a Arela engravidou, eu já tinha isso pra mim. Eu viajei muitos anos, eu viajei 12 anos sem parar. E eu, não só tocando com o Rodolfo, né? Com o Rodolfo, paralelamente, eu fazia outras bandas também, nos intervalos. Não tava com o Rodolfo, eu tava viajando com outras pessoas. Tinha uma época que eu tinha 4 bandas, assim. O Rodolfo era o fixo, mas eu tinha outras 3 bandas que eu atendia. E eu viajava com gente, caras que falavam, pô, cara, meu filho andou hoje a primeira vez, né? A gente em Santa Catarina e o filho em Santa Catarina, a gente lá em Fortaleza. E os caras chorando em quarto de hotel. Pô, meu filho falou a primeira palavra, hoje eu tô aqui num quarto de hotel com 2 caras suados, tipo...
É uma E aí, parada que as pessoas não veem, né? e aí quando a Arela engravidou, eu falei, cara, eu não vou ser esse cara, eu vou ver minha filha crescer. E aí eu sinalizei pros caras, eu vou estar mais em casa. E eu sempre levei a gravação e tocar muito juntos. Só que daí, quando a Arela engravidou, eu comecei a dar mais prioridade pra gravação, pra arranjar e produzir para as pessoas. Isso no estúdio. Sim. Quando deu a pandemia, eu migrei a parada toda para casa. Eu já tinha um home studio que eu dei um tapa nele, melhorei minha estrutura em casa para ficar mais confortável, para trabalhar mais lá. Mas eu já estava gravando. Então, o que foi que eu fui... Já não tinha convite para tocar, meu tempo foi sendo só ocupado com a produção. Sim. Que era uma coisa que eu já estava levando paralelamente há uns 10 anos, praticamente. Mas hoje, cara, hoje eu só tô produzindo. Louco. Eu lancei no passado esse trabalho autoral porque eram músicas antigas, que eu tinha de 2016 e 2017, que eu resolvi gravar. Mas eu não estava compondo. Não. Então, assim, eu gravei porque eu achei as músicas e falei, cara, vou lançar. Sim. Então, gravei e produzi tudo em casa, praticamente. Alguns amigos músicos, né, que são excelentes aí. O Renan gravou umas bateras para mim lá no Rio, o Brian gravou uns metais, enfim. Teve uma galera que me ajudou, a Arely me ajudou com os vocais, mas eu matei tudo em casa. O Gabriel mixou e eu lancei. Mas foi assim, lancei, não fiz um lançamento, não fiz um show desse trabalho ainda. Mas tu tem noção que a galera espera por isso também, né? Pode ser que espere, né? Mas aí tem que esperar a filha crescer, tem que esperar o momento e passar. eu não considero o fato de tocar, nem com banda, nem sem banda, assim. É só uma questão de, cara, a coisa tá ainda voltando, tá engatinhando, né? A gente ainda tá aí no efeito colateral da pandemia. Sim. Então, se eu falasse hoje, cara, vou voltar pra estrada, meter o pé... Não vai, não adianta, não tem tanto lugar e tanto evento disponível para tocar assim como tinha antigamente. Então, eu tô deixando a vida rolar, assim, eu tô num momento, não tô compondo tanto, sabe? Assim, tô num momento, tô gravando pros outros, produzindo pros outros e tô amarradão, pagando minhas contas, curtindo minha família e... Demais. A gente se encaminhando agora pro final, sei que eu tenho que te liberar aqui também. O que você acha que impede as pessoas, cara, de abrir a gaveta, tirar as canções e colocar elas no mundão, velho? Aí você que pode me responder isso. Pois então, mas o que eu quero... Porque deixa eu falar uma parada. Pronto, lá vem o homem, sabe? Esse senhor aqui, acho que a gente se conheceu, que ano foi? Cara, esse evento. Foi muito curioso, né? Foi um evento da Toca. Foi o primeiro Desentoca. Foi a primeira experiência que o Giba e a galera da nossa Toca estavam fazendo de tirar o programa do YouTube e fazer um evento presencial. Verdade. E aí eu tava lá tocando e você colou, pô, Vitor, você não produz também, né? Sim, lá foi... Caramba. Foi a primeira vez, eu lembro. Eu tenho uma memória boa. Em Balneário. E aí você falou... O Vitor Clay tava lá também. E aí você falou, você não produz também? Eu falei, produzo, tem um estúdio aqui. Ele falou, pô, porque eu tenho um projeto de rock. Eu já tinha visto a música que vocês tinham feito na nossa Toca, que era acústica, assim, outra onda. Sim. E falou, pô, eu tenho uma banda de rock que mistura eletrônico, hip hop e tal. A gente queria produzir e tal, vamos conversar. Verdade, e aí rolou o nosso contato. E desde lá, gravamos o primeiro EP do Comando 47, que hoje é chamado C47, por causa de um probleminha aí com o nome, que é uma baita banda, fanzaço da galera toda. Eu adoro aquele primeiro EP e adoro o segundo EP também, né? Que foram os trabalhos que eu produzi dessa bandaça daqui de Joinville. E desde o primeiro trabalho, você falou, pô, Vitor, eu também tenho umas composições acústicas aqui que, pô, eu acho que você também produziria bem, que você também tem esse lado B teu e eu gostaria. Isso já tem o quê? Cara, já tem uns 4, 5 anos, né? Mais, né, amigão? Mais? O Comando 47 foi quando? 2015? 16? 2015. Então tem pelo menos uns 6, 7 anos que eu falo para esse senhor aqui que ele tem ótimas composições e ele não lança. Aliás, fizemos uma juntas, inclusive, lá que na você casa, nunca lançou. Pronto, que coisa boa. Então vamos voltar. O que faz esse cara? Então vamos virar, vamos trocar de cadeira. O que faz uma pessoa não tirar as suas músicas da gaveta e lançar? Por favor, me responda. Pronto, na tua opinião, brother. O que você acha, cara, que dá essa travada na galera? Eu acho que é uma mistura, assim, é um mix de insegurança. E eu passei por isso, eu sei exatamente o que é isso, porque quando eu lancei o meu primeiro trabalho solo, acústico, ele já estava gravado há muito tempo. Ele estava na gaveta já gravado. E eu gravei pensando assim, cara, eu trabalhei com banda de rock a vida inteira. Sim. Pô, rock and roll, atitude, vou lançar uma musiquinha lenga-lenga cantando pra minha mulher, velho. Porque eu sempre escrevi com outra temática, sabe? E eu tinha um pouco de medo dessa rejeição, de como é que as pessoas vão encarar isso, vão entender isso. Então, inclusive, nossa Toca tem uma parte importante nesse meu lançamento, porque o Giba me convidou para participar de um episódio lá, que era uma versão desplugada, e aí foi uma das poucas aparições públicas, assim, de maior expressão que me viram cantando. Falaram, pô, Vitor, que legal.
E aí no meio disso eu falei, cara, a galera foi melhor do que eu esperava. Sim. E eu comecei a publicar no meu próprio canal versões acústicas de músicas de outros artistas. Versões do Rodox, inclusive. Rodox era uma paulada, gritaria, bem rápido. Eu fazia versões lentas, assim, que dava pra entender a letra, né? A galera sempre comentava, dá pra entender a letra agora. E aí comecei a fazer. Daí daqui a pouco as pessoas, gostei de você cantando, gostei do teu jeito de tocar violão também, nessa onda mais acústica. Daqui a pouco eu falei, cara, esse é um bom momento pra soltar meu trabalho autoral, que já tava na gaveta. Já tava ali. Produzido, áudio, vídeo, tava tudo pronto. Que loucura. E aí lancei ele, inclusive, depois de já na internet, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo pra oficializar o lançamento, fazer um show de lançamento, fazer mídia física, que a galera ainda comprava. Eu fiz um box de CD com DVD, que era bem legal, assim. E, cara, juntamos uma grana, assim, mais de, sei lá, quase 500 pessoas participaram da campanha, abraçou muito, e aí foi. Então, assim, recebo críticas, sempre tem, né? Então tem que ter, o cara tem que aprender a lidar com a segurança, mas em um determinado momento, ele tem que, assim, cara, isso aqui tá bom, tá suficientemente bom? Perfeito nunca vai estar, mas tá bom, assim, porque tem que ter critério. Também, senão você solta qualquer porcaria. Tá bom, velho? Joga no mundo. Manda. Joga no mundo. Nem todo mundo vai gostar, mas, velho, não dá pra agradar todo mundo, né? Sim. Você tem que estar em paz e satisfeito fazendo uma coisa que você, realmente acho isso bonito, isso aqui vale ser dito, vale ser gravado, vale ser comunicado. Faz. E cara, não tem que ter, não pode pensar muito. Eu acho que é isso, é um mix de insegurança, né? Tipo, às vezes... Entender o momento também, por exemplo, tu se ligou que não, agora cara, é um momento de que é legal botar ou tipo foi mas foi uma coisa que eu olho pra trás não hoje. Foi planejado. Não, isso. eu olho pra trás hoje e consigo fazer essa análise meio fria, assim, foi um momento. Não, mas na hora que foi só, tipo, eu fui soltando e soltando. Entendi. Tanto que no meio dos vídeos do meu... Olha como foi um lançamento sem pensar. No meio dos vídeos autorais dessas músicas do meu primeiro disco, tem cover no meio. Então eu postava uma semana um autoral, na outra semana eu postava um cover. Então Entendi. eu ia soltando meio sem pensar, assim, cara, sabe? Tipo, então... tem que fazer. Eu acho que uma outra coisa que é uma combinação também, a pessoa fica, eu não tenho recurso, ou eu não sei como é que funciona, sabe? Não tá acostumado com o ambiente da gravação, do estúdio, não tem contato com o produtor. Intimida um pouco esse tipo de Fica coisa. intimidado, sabe? É tipo, sei lá, sabe tatuagem? Você não faz a primeira porque você não sabe como é que é. Depois que você fez a primeira, pra quem gosta, você sabe como é que é, onde faz, quanto dói, quanto não dói, quanto custa. Cara, é muito isso. E aí vai. E a música é mais ou menos assim. Tanto que, cara, depois que a galera grava a primeira vez, você vê que é difícil parar. Verdade. Né? Então, pare com essa frescurada aí. E lança. E lança todas as músicas. Cara, depois dessa é um compromisso, tá? Olha, ainda bem que isso tá gravado, porque eu ouço, eu já tô ouvindo esse compromisso aí. Esse compromisso tá rolando. Cara, que papo bom. Da hora. A gente poderia trocar aqui muita conversa, muitas risadas, mas vamos fazer o seguinte, assim como eu propus pro Giba também, de a gente ter uma parte B, né? Uma parte B do nosso papo, claro, pô. Seja lá Conta comigo. em Floripa ou em Balneário, enfim, ou uma próxima vez que você vier aqui, pra gente continuar esse papo. A gente já junta o que a galera botar nos comentários, inclusive quem tá no YouTube comenta aí, e quem tá ouvindo o podcast manda aí nas plataformas digitais do Belas, pra gente ter mais papo para trocar uma ideia e reagir a tudo isso que a gente conversou hoje. Com certeza. A galera tá te esperando no auditório, vai ser um tempo incrível. E eu queria que você deixasse aí, cara, uma mensagem breve para quem quer tirar as músicas do papel, para quem às vezes pode estar intimidado com tudo isso que você falou, essa rejeição, não tá preparado ou não se encontrou qual é o estilo que eu devo seguir, qual que é o momento, preciso ter um determinado grupo de pessoas para fazer ou eu consigo fazer sozinho, enfim. O que você tem para encorajar essa galera, mano? Cara, eu recomendaria o seguinte, cara, pega as suas composições, não importa se você tem muitas ou poucas composições, vai atrás de um produtor. Pega alguém com experiência, porque quando a gente olha para o nosso próprio trabalho, principalmente se a gente nunca lançou nada, a gente tem... Por exemplo, eu tinha essa confusão. Eu vim do rock, montando banda a vida inteira, underground, pá, não sei o quê, mas eu tinha essa outra veia. Lembra que eu falei do meu pai que ouvia 90% rock, os outros 10% era B.J. Thomas, James Taylor, Simon Garfunkel, Bob Dylan, que era super acústico. Então eu sempre curtia também fazer o sonzinho do violão e voz.
Então, cara, eu tinha essas duas coisas. Pega um produtor pra te dizer, não, cara, o teu som vai soar bem assim. Alguém que vai ter experiência com músicos, com arranjar, tá ligado? Esse cara vai fazer essa lapidada pra você, vai conseguir direcionar o teu trabalho. E coragem, né? Sim. Respira fundo e vai, não tenha medo, cara. Porque uma coisa é a realidade, né? Fazer do seu jeito, compor do seu jeito, gravar do seu jeito, cantar do seu jeito, só você faz. O mundo só tem um você. Verdade. Entendeu? Então, assim, cara, o que você pode oferecer pro único, mercado né? e pras pessoas é único. Desde que você faça com autenticidade, sem tentar copiar ninguém. Então, cara, é coragem e vai, só vai. Pau na máquina. É isso aí. Galera, Victor Pradella. Tamo junto, bro. Tamo juntão. É nóis. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Compartilhe com a rapaziada aí. Eu tenho certeza que vai agregar demais tudo isso que a gente conversou. Você que tá no YouTube, até a próxima. Tem mais vídeos aqui, tem mais podcasts aqui. Você que também está nas plataformas digitais aí de streaming em áudio, também vai curtir todo o conteúdo que temos aqui no podcast do Belas. Eu sou o Jonathan Marques, fico por aqui. Até a próxima. Valeu! É nóis.